Juízes, capítulo 10, diz assim: Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades a quem chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camom. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Balaíns, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram ao Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 46. Isaías 46 diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei.
Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças contratam um ourives para que faça um Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorre a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente. De uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem, vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Capítulo 47. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo. Profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse: eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia: não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos.
Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante dele se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Capítulo 48. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu? Agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira e, por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia.
O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. E que Deus abençoe, porção da sua palavra.